Celúrico de Basto. As origens. Os primeiros estudos e referências à história de Celúrico de Basto remontam a cerca de 3 séculos. Dos vários estudos realizados desde pelo menos o século XVIII, destaca-se o inventário do património religioso levado a cabo por Kreisbeck, o qual anota dados importantes para o conhecimento dos edifícios religiosos medievais neste concelho. Mas foi só no século passado que se deram a conhecer alguns vestígios avulsos mais antigos, tais como o ex-voto de bronze descoberto no castelo de Arnoia, ou o tesouro de moedas romanas encontrado em Carvalho. A partir desta data, novas e importantes descobertas se sucederam. Aberta a cortina do tempo, é nas margens do rio Tâmega que vamos encontrar a ocupação mais antiga do atual território do concelho de Celúrico de Basto. Apesar deste rio aqui correr num vale muito encaixado, foram encontrados numa pequena praia vestígios de pedra lascada que remontam a mais de 10.000 anos. A partir desta marca no tempo, supõe-se que tenha havido um vazio ocupacional que terá durado até há cerca de 6.000 anos. Desta data em diante, já no tempo dos primeiros agricultores e pastores, os vestígios são muito mais abundantes. Assiste-se à ocupação das terras altas, cultivam-se os solos férteis, fazem-se as primeiras queimadas, domesticam-se animais e enterram-se os mortos em grandes monumentos megalíticos, ambos fatores que contribuíram para a construção de novas paisagens. Da fase mais antiga, o Neolítico, conhecem-se poucos sítios. Um deles, a Bolada, é composto por fossas abertas no Saibro, onde foram descobertas, para além de ferramentas em pedra lascada e polida, associadas à exploração agrícola, sementes carbonizadas, alho bravo, zambujeiro, fava e erva nozelha. Este e outros sítios dispersos, junto a solos férteis ao longo de um pequeno planalto que se estende entre os concelhos de Faf e Celúrico, podem corresponder a locais de tratamento de restos domésticos, localizados nas imediações dos povoados. Por volta do 5º milénio, parece ter-se generalizado a construção de monumentos fúnebres. Os seus autores continuaram a ocupar as terras altas, normalmente cabeços bem destacados na paisagem e próximos de chãs férteis e de pequenas ribeiras. A atividade artística e a religiosidade encontram-se bem expressas em 2 notáveis exemplares escultóricos: uma estela descoberta no Castro de Barrega e uma estatueta descoberta na Lameira, ambas peças importantes para o conhecimento das populações que teriam ocupado esta região durante o período em questão, que viria a marcar o início da Idade dos Metais. Apesar de necessariamente distintos nas feições e no tamanho, pretendem representar figuras humanas de maneira esquemática e teriam sido utilizadas em rituais fúnebres. Mas representariam uma divindade ou retratariam personagens de elevado status social ou indivíduos sacralizados? É possível que a grande necrópole megalítica localizada no Planalto da Lameira possa corresponder a este período, perpetuando-se no tempo pelo menos até a Idade do Bronze, a mesma tradição de enterrar os mortos. Mais ou menos monumentais pela sua volumetria, estes monumentos foram construídos quer em locais menos expostos na paisagem, quer mais. O 3º milénio avizinha-se, e com ele uma nova cultura, mais diversa cultural e materialmente, e com uma complexidade evidente na riqueza material, sobretudo em relação aos objetos metálicos, com a introdução do bronze e aos cerâmicos. No concelho de Celúrico são particularmente evidentes os vestígios cerâmicos e de moagem, associados quer aos povoados, quer aos conjuntos de fossas abertas no Saibro, a partir dos quais se pode constatar uma grande atividade agrícola. Estas covas foram construídas em zonas de fácil acesso, onde não parece ter havido preocupações defensivas. Dos restos aí depositados e queimados, fazem parte, para além de grandes porções de carvão, fragmentos de recipientes de cerâmica fabricada à mão, fragmentos de mós manuais, machados de pedra polida e, em alguns casos, ferramentas talhadas em pedra e sementes.
Este tipo de vestígios demonstra claramente uma economia de base essencialmente agropastoril, com eventual recurso à caça. Outros sítios têm sido associados a povoados abertos de vocação agrícola, em que as fossas terão tido uma função de armazenagem e tratamento de cereais, entre outros produtos. Os vestígios cerâmicos desta fase, para além de serem abundantes, em alguns casos, passam a ser produzidos com base em tradições locais, como exemplo, o largo bordo horizontal ou o chapéu invertido. Em relação ao período seguinte, designado de Idade do Ferro, não foram encontrados vestígios aos quais possa ser atribuída uma cronologia segura. A ausência de vestígios desta fase não se prenderá certamente com um vazio ocupacional, mas antes com a dificuldade na análise de um espólio mal conservado, com o problema da sua distinção e caracterização e, sobretudo, com a destruição que se tem verificado nestes locais. Porém, da primeira metade do século passado, foram deixadas referências escritas de construções castrejas e materiais característicos deste período, nos castros de Canedo de Basto, entretanto desmanteladas, e no de Ladário. A este período parece estar associado um ex-voto em bronze descoberto no final do século XIX, no Castelo de Arnoia. Os registros feitos na época descrevem-no como tendo sido utilizado em sacrifícios de animais em possíveis santuários e o seu fabrico é caracterizado como sendo indígena de época pré-romana. A chegada dos romanos ao atual território nacional verificou-se em inícios do século II a.C. Um século mais tarde, o norte estava já romanizado. A ocupação romana parece ter sido branda e tardia em Celurico de Basto, ainda assim marcada pela existência de pequenas unidades autónomas de exploração agrícola, em outeiros junto a áreas de solos férteis e próximo de cursos de água, onde foram identificados materiais de construção, elementos de moagem e cerâmicas comuns de uso doméstico. Outros sítios apontam para ocupações mais importantes e onde o caráter geoestratégico, bem como o tipo de materiais aí encontrados, indiciam antigos castros ocupados durante a época romana. A descoberta de uma moeda datada do século IV d.C. e de materiais cerâmicos de qualidade elevada na Bolsa de Mosqueiros atestam a ocupação pelo menos no Baixo Império. Outros achados avulsos, como um tesouro de moedas encontrado nos anos 40 do século passado, um conjunto de moedas no interior do Castelo de Arnoia e a estela de Vila Boa, certificam a ocupação romana, sendo, aliás, indicadores de ocupações importantes. Destes dados, resulta a percepção de uma romanização pouco acentuada, caracterizada pela ausência de vias romanas estruturantes, bem como de marcos miliários, pela quase inexistente epigrafia, pela escassez de castros romanizados, pela ausência de conjuntos monetários do Alto Império e igual ausência de materiais cerâmicos de qualidade superior. A interioridade que até há pouco tempo marcava este território contribuiu certamente para uma romanização limitada e, talvez por isso, tardia e branda. Desde o final do período romano, particularmente entre o século V e o final da Alta Idade Média, poderá ter ocorrido um abrandamento ocupacional. Já a partir da Baixa Idade Média, particularmente entre os séculos XI e XV, há a registar testemunhos, grande parte deles associados a edifícios religiosos. Grande parte das igrejas do concelho de Celurico de Basto tiveram a sua origem em pequenos templos construídos entre os séculos XI e XIII, tendo sido posteriormente remodelados e, em raros casos, destruídos, dando lugar a edifícios adaptados cultural e arquitetonicamente à época. Os vestígios que subsistiram a todos aqueles séculos de história estão patentes tanto na estrutura, orientação e silhares, como nos elementos decorativos que remetem para o típico românico bracarense. De realçar ainda uma cruz processional mudejada em ouro, estilisticamente datada do século X-XI, encontrada em Gagos. De características militares, encontramos como único monumento o Castelo de Arnoia.
Carregado de simbologia, histórias, lendas e façanhas, este exemplar da arquitetura militar terá tido origem na construção de uma estrutura bem mais singela do que a atual, entre o século X e XI, à qual se teria seguido a construção das muralhas num desenho poligonal, com o objetivo de reforçar o controle do território envolvente. Mais tarde, entre os séculos XII e XIII, operam-se grandes remodelações. A altura em que terá sido erguida a singela torre de homenagem e possivelmente o torreão voltado a norte, atualmente destruído. O período moderno terá sido palco de uma terceira e última fase de ocupação, tendo o monumento sido gradualmente abandonado por já não se justificar o seu papel defensor como outrora teve. O território pertencente ao atual concelho de Celurico de Basto registra um historial de povoamento humano complexo, certamente dependente de uma heterogeneidade geográfica, aliás, condição que parece ter prevalecido até há bem pouco tempo. As recentes descobertas, pela sua qualidade e pela sua quantidade, colocam o concelho numa posição de poder contribuir para o conhecimento de um território e das populações que nele viveram e deixaram marcas, por vezes indeléveis, mas com um claro significado artístico, religioso, social e económico. Na Sala 2, poderá continuar a assistir ao restante audiovisual que complementa este. Boa visita!